Olá pessoal, tudo bem? Estamos hoje mais uma vez fazendo o nosso episódio do podcast Roda de Ideias. Hoje com um convidado extremamente especial, um convidado blumenauense, o Dr. Flávio, mais conhecido como vereador Flavinho. Dr. Flávio, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado aí pelo convite. Esperamos aí contribuir com o Roda de Ideias. Muito bem. Só lembrando, o Dr. Flavinho, o nosso advogado, ele foi eleito na última campanha que tivemos, com uma votação bastante expressiva, né? Alguns números eu anotei, se não me falha a memória, foram 3.618 votos que o elegeram. A gente parabeniza por isso. E para nós, aqui do Roda de Ideias também, e aos nossos seguidores, é uma grande satisfação tê-lo aqui conosco. Dr. Flavinho, começando então com... se me permite, essa intimidade, chamá-lo de Flavinho, eu gostaria de saber de você, sobre a sua trajetória pessoal na política, o que motivou você a entrar na política? Bom, a minha trajetória pessoal, ela foi altos e baixos, né? Digamos assim, sempre na minha vida como um todo, eu sempre busquei a verdade. E a verdade não é algo que a gente encontra, né? Ela que nos encontra. Okay. Eu digo isso também inspirado na obra aí de Santo Agostinho, na obra e vida de Santo Agostinho, que tem repletas obras que também, inclusive, foram usadas durante a minha formação acadêmica. Muitos professores também já citavam obras, daí no caso lá era Agostinho de Hipona, né? Mas para mim que sou católico é Santo Agostinho de Hipona. E nessa trajetória política tivemos altos e baixos. Já me decepcionei muito profundamente, já cometi erros, equívocos, mas sempre buscando a verdade, sempre buscando o melhor que a gente pode oferecer para o próximo. Okay. E tendo em vista isso, eu só assumi de verdade estar colocando o nome para concorrer quando me senti preparado para isso. Confesso que até pouco tempo antes de disponibilizar meu nome para a eleição, eu não queria. Eu ainda achava que eu tinha mais um processo ainda para seguir, para a gente criar esse amadurecimento. Mas assim, os desígnios, às vezes a gente espera uma coisa e acaba acontecendo outra. Não esperava também tamanha votação, né? Perfeito. Com certeza o trabalho que a gente já desenvolveu no passado, já esperava uma votação expressiva. Esperava que eu entrasse como vereador com uns 2.000, 2.100 votos, né? Agora os 3.618 votos foi uma surpresa muito grata. Muito bem. E também uma surpresa que essa votação quase que eu não consigo chegar, né? Foram 68 votos, a diferença de mim para o primeiro suplente do PL. Então, agradeço primeiramente a Deus. Perfeito. Né? Que se não fosse ele escrever a minha trajetória de vida, né? Não passaria pelas experiências que passei, não teria a habilidade e o traquejo que eu consegui, tanto pelos erros quanto pelos acertos, né? Agradeço a deputada federal Júlia Zanata, que ela foi a maior incentivadora minha. Talvez, se não fosse pela interferência dela, eu não seria nem candidato, né? Então, eu agradeço a ela, sou muito grato. Ao Nicolas Ferreira, que também veio aqui através dela, né? Veio ajudar a dar esse booster na minha campanha. E claro, a gente conseguiu essa confiança desses deputados, né, da própria população, pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo. O Papa Francisco, que faleceu recentemente, ele deixou um ensinamento, assim como outros papas e a própria doutrina da Santa Igreja Católica, ela fala, né, o passado, os erros não nos definem. Porque Cristo entregou a vida por nós, para a redenção dos nossos pecados e dos nossos erros, né? Então eu tenho isso muito claro comigo, e assim como Cristo veio aqui e ensinou, você reconhece a árvore pelos seus frutos. O trabalho que eu venho desenvolvendo já tiveram muitos frutos, tanto na época do movimento conservador, né, que eu comecei a acordar de fato para a política em 2018, final de 2018 já, Bolsonaro já eleito. Okay. Comecei ali a ter contato com as obras do professor Olavo de Carvalho, e vim desenvolvendo um trabalho aqui, tive a confiança do movimento conservador na época, um movimento que se encerrou, né, mas os frutos ainda estão germinando e dando várias e belas árvores aí por toda Santa Catarina. Peguei um movimento zerado aqui, iniciei o movimento em Santa Catarina, entreguei com 250 membros na época. Hoje, como movimento
acabou. Alguns foram mais para a área política, outros foram para a área acadêmica, outros mantiveram as reuniões de estudos e conversas, ativismo político, militância política. Então eu sou muito grato a isso. E talvez se eu não tivesse se eu não tivesse a trajetória que eu tive, eu não poderia colher esses frutos. Então, pelo visto, você mencionou a Júlia Zanata, ela é, posso dizer, uma mentora sua, uma influenciadora, um exemplo que você se tornou através da indicação dela, do apoio dela? Ela me reconheceu, eu lembro a primeira vez que eu vi ela foi em 2019 no CIPEC, o Congresso Conservador que acontece nos Estados Unidos e teve sua primeira edição naquele ano no Brasil. Certo. Foi ali eu conheci ela na época, ela estava grávida da Helena. Uhum. Tempos depois, né, naquela época eu estava voltando ativamente à militância política, porque vi que muitos jovens eram enganados, cometiam erros, equívocos, que talvez uma liderança jovem, um trabalho bem desenvolvido pudesse evitar com que eles cometessem os erros que às vezes muitos de nós cometemos na nossa juventude. Então nesse trabalho ela me conheceu. Tempos após, ela me convidou para trabalhar na pré-campanha dela, né, para estar somando ao time que seria o time da campanha dela. Aceitei o convite, na época eu trabalhava para o vereador alemão aqui da nossa cidade, aceitei o convite e mergulhei de cabeça. Abandonei tudo porque, sabe aquele momento que a gente tem um estalo e dentro da gente a gente faz até algumas loucuras e não entende o porquê? De propósito. Aí eu abandonei tudo aqui, trabalhei na pré-campanha dela, trabalhei na campanha dela, e aí quando ela teve um bom resultado aqui, foram 8.177 votos em Blumenau, 8.544 em Criciúma, então, né, Criciúma, a cidade dela, a gente fez quase que a mesma votação. Uhum. Claro, tem a questão proporcional, mas enfim, o número global foi bem expressivo. E tendo esse resultado, ela chamou para trabalhar na equipe dela, trabalhei na equipe dela, né, prestei esse serviço, né, daqui de Blumenau, cuidei da região para ela aqui. Chegando à eleição municipal, ela me convidou para ser candidato. Confesso que no primeiro convite eu não queria ser. Então fui achar alguém para que ela apoiasse. Um não dava certo por um motivo, o outro não dava por outros motivos. Acabou que tive que ser eu. E deu certo, foi exitoso. Muito bem. Você mencionou outro nome que me chama a atenção a nível nacional. Nicolas Ferreira. Eu queria que você mencionasse rapidamente qual é o seu ponto de vista, a sua percepção, o que ele te ensina, o que ele te influencia e quais os exemplos, ou todos os exemplos deles você acha que pode ser seguido? Bom, ele tem uma liderança muito clara na juventude, ele por ser jovem como a idade, né, que ele tem, e já tem esse traquejo nas palavras, na oratória, uma oratória muito bem desenvolvida, e ele acaba sendo uma referência para a juventude. Então, na minha época, eu não recordo de ter um jovem bem posicionado, cristão, que defendesse as nossas bandeiras, os nossos valores, como ele defende com tanta propriedade, com tanta firmeza, com uma oratória impecável, fazendo assim cativar uma juventude que antes, na minha época, por exemplo, estava completamente abandonada, não tinha nenhuma referência jovem. Tínhamos referências, mas só que pessoas mais velhas. Certo. Agora ele é esse exemplo que vem de dentro, né? E a gente sabe que a palavra convence, mas o exemplo ele arrasta. Então ele tem esse fator principal com a juventude, que há tanto tempo foi abandonada no nosso país e agora encontra uma referência boa, clara, cristã, que defende as nossas pautas, os nossos valores e segue os nossos princípios. Existia uma carência na juventude de alguém se levantar para que eles olhassem com bons olhos. E nisso a esquerda estava levando muitos assim afora. Muitos estavam sendo levados pelas ideologias contrárias porque não tinha alguém com referência. E o movimento conservador, quando eu comecei a trabalhar ele aqui no nosso estado, foi justamente nesse objetivo. Lembro que quando eu conheci o Nicolas Ferreira, claro, ele veio me ajudar, deixar bem claro, ele veio me ajudar na campanha por conta da proximidade que eu tenho com a deputada Júlia Zanata, e ela o trouxe para mim. Né? Ela o trouxe até porque a gente defende os mesmos princípios e valores. Então, foi bem combinado. Porque não adianta,
né? As pessoas acham, foi eleito só por conta do Nicolas, foi eleito só por conta da Júlia. Só que assim, se você não casa com as ideais, com a ideia, a população sente. Tem que ter um alinhamento. Tem que ter um alinhamento e falar a mesma língua. Senão não vai dar. Senão não dá brique, como eles estão usando, né? Um termo, não dá brique, não fecha negócio. Não vai fechar negócio, conta, né? Exatamente. Então, por isso que foi uma junção muito exitosa, né? Agradeço à deputada, agradeço ao deputado também por ajudar na campanha, mas acredito que o meu trabalho também influenciou nisso, né? Então não existe dizer que foi por uma coisa ou outra, né? Claro que é um somatório. Confesso e reconheço. Se não tivesse ajuda, eu não estaria eleito, né? Mas foi a essa junção de casar essas ideias, esses princípios e valores que nós defendemos, que eu venho defendendo, né, junto ao movimento conservador, porque senão não fechava, não casava, não havia um casamento, né? E o presidente Bolsonaro sempre usa o casamento como uma analogia para essas situações políticas, né? Mas o movimento conservador nasceu nessa carência da juventude, para que a gente também para que nós formássemos também pessoas capacitadas para o debate, porque ainda hoje a esquerda ela preconiza e ensina isso quase que do berço. Ensina aos seus jovens que são cooptados por uma carência de lideranças jovens. Sim. Que hoje nós estamos engatinhando, né? Temos Carmelo Neto, Nicolas Ferreira, Pavanato. Eu não vou me incluir aqui porque seria muita falta de humildade, né? Mas eu que fui motivado por essas pessoas que são até mais jovens do que eu, né? De a gente preparar para o debate, porque ainda assim eles ainda têm um repertório, né? Digamos assim, um cronograma de cursos, de preparação, que às vezes os nossos jovens sabem o que defendem, sabem os princípios que são norteadores da nossa vida, mas não conseguem fazer a defesa em público. Então a gente tem essa necessidade de preparar esses jovens, e eu quero fazer isso com o PL Jovem aqui em Blumenau. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque, e até mesmo inconscientemente, eles são doutrinados a aderir àquilo que eles nem sabem. Inconscientemente, diversos ataques são feitos de formas aleatórias para os jovens. Então, ainda mais na fase da maturação deles, de ali, pré-adolescência, adolescência, eles são bombardeados. Se pegar Instagram, YouTube, a mídia, então eles são bombardeados de insights que eles começam a formular uma ideia errônea de visão correta do mundo. Então, essa proposta do PL Jovem para que se faça isso daí vai ser muito bom. Por exemplo, a ideia de vocês aqui, o Roda de Ideias. Isso já é uma iniciativa que a esquerda já fomentava há muito mais tempo. Eles tinham vários outros, não digo podcasts em si, mas programas, né, de TV, de internet, que fazem essa propagação de falsas ideias, às vezes nem mentiras, mas meias verdades, que são mentiras completas, e acabam cooptando, porque daí eles fazem do uso de artimanhas da retórica e da argumentação para fazer um sofisma, né? Para fazer um falseamento da verdade, né? Quando eles não falam a verdade completa, como por exemplo a gente estava conversando aqui antes, aquela pregação de Cristo quando ele acolheu a mulher adúltera. Eles falam isso para justificar o pecado. E Cristo, ele não acolhe o pecado. Ele acolhe o pecador e fala: vá e não tornes a pecar. Mas eles eles omitem essa parte. E isso eu falo nesse exemplo e segue para os demais exemplos da vida que a gente tem. Muito bem. Professor. Eu ia falar contigo, Flávio, porque hoje vemos assim, como foi dito anteriormente, o cristianismo tem a sua defesa de fé, até poderíamos falar que é apologética cristã. Temos nossos valores inseridos que não são extraídos do nada, vêm da fonte inesgotável da vida, que é a palavra de Deus. E tem muitos que não se posicionam. Até falei, tem muitos que se dizem, eu sou apolítico. Aí fica aí em cima do muro. E tem outros que se dizem de esquerda.
eu queria entender como que você enxerga isso daí. Não existe cristão de esquerda. Não existe. Eles cooptaram, eles roubaram as nossas ideias no sentido da... Por exemplo, a gente na Igreja Católica tem a doutrina social da Igreja. Mas ela diferencia da questão materialista. Ela não é uma filantropia, digamos assim. Ela visa fazer o bem, acolher, mas não pensando única e exclusivamente na vida terrena. Certo. Ele pensa muito mais antes na vida espiritual e no que Cristo pagou na cruz. Cristo não foi um revolucionário que foi contra o Império Romano e por isso foi crucificado. Ele diz na própria palavra que é ele mesmo que entrega a vida e tem autoridade para tomá-la de volta, que foi a ressurreição que comemoramos na Páscoa. Exato. Então ele não foi pregado na cruz porque ele afrontou autoridades. Ele fez isso porque era a profecia que estava lá já em Isaías, que foi cumprida com a sua crucifixão, né? E a sua ressurreição, principalmente. Não, exatamente. Então, vemos hoje que a pauta, as pautas, né? Vamos dizer, pautas ideológicas, elas fomentam e atacam diretamente lares, famílias, crianças, jovens, os adolescentes. E tendo em vista isso, tem algum projeto, algo que tenha para resguardar os jovens referente a esses ataques? Eu tive um projeto que foi sancionado agora pelo prefeito Egídio Ferrari, inclusive me convidou para assinar junto a sanção, que é o projeto que estabeleceu punições para quem utilizar do dinheiro público, de eventos públicos, para a sexualização das crianças. Isso é uma maneira da gente proteger as crianças, né? Que a gente vê ali, aí muita gente vai nos comentários, mas cita um exemplo. A gente pode citar o que aconteceu no Museu da MASP, no Museu Santander, onde teve aquele homem nu com as crianças tocando. Isso foi um absurdo. Aí essas pessoas, às vezes, elas perguntam, mas cita um exemplo de um evento desse. Teve algumas, no passado recente aqui de Blumenau, algumas denúncias referentes a um evento que poderia ter feito essas práticas aqui em Blumenau, mas não sei como foi essa denúncia, também não participei daquela denúncia, enfim, não me inteirei sobre aquele objeto, aquela ação em específico. Mas o meu projeto foi no sentido de que já tem uma lei que proíbe o uso de dinheiro público para eventos que promovam a sexualização das crianças. Mas a gente sabe que às vezes um evento tem uma folha, cumpre um edital, estabelece que vai ser sobre determinado assunto e quando chega lá é surpresa. Para esses eventos, então, é que eu criei a multa e a proibição da pessoa, da empresa que fez aquela atrocidade com as nossas crianças. Sim. De contratar com dinheiro público fazer outros eventos por prazo de 5 anos e multa até 20 mil. Que é algo maquiado, né? Ele apresenta algo, mas por detrás... Outros projetos também estão em tramitação, como a lei anti-Oruan, que eu protocolei aqui. Eu ia falar disso. Que visa proibir eventos no mesmo sentido, só que façam apologia ao crime e ao uso indiscriminado de ilícitos, né? Que são ali o que a gente vê como entorpecentes. Sim. Então, para esses eventos também vai ter uma sanção. Estou aguardando a tramitação desse projeto. E, infelizmente, teve um projeto que era muito caro meu, mas vou protocolar novamente no ano que vem, que era o que proibia o uso de objetos cristãos em parada LGBT. Por quê? No projeto, essa é a ementa. Mas no projeto deixava bem claro que a proibição do uso seria no caráter da pessoa usar o objeto cristão de forma a vilipendiar e a ofender a fé. Então esse seria um projeto de proteção à fé. Que muitos fizeram ataques, né? Em várias paradas, tem vários vídeos, fotos e tudo mais, e que vimos até recentemente de ataques à fé cristã. Se vestindo de Cristo. Isso mesmo. E ficando quase nu, vestido de Cristo, fazendo polidense numa cruz,
É isso que eu quero proibir e é o que eu vou fazer novamente no ano que vem. Isso é muito bom. Quando trocar a legislatura, a gente pode protocolar novamente o projeto. Não quiseram nem ler a minha justificativa, não quiseram nem ler o meu parecer. Eles votaram de forma contrária, sem ler o parecer que eu baseei juntamente com ações que aconteceram no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que deram aval a leis similares no município do Rio de Janeiro, e também com algumas questões jurídicas que falavam que o projeto era constitucional e legal. Né? Aceitaram o parecer da Câmara, que eu respeito muito, né? A gente no ramo jurídico, às vezes tem um entendimento que vai para um lado, que vai para o outro. Mas o interessante é você ouvir os dois, ler os dois e fazer a sua ponderação. Agora, quando você só se baseia naquilo que você quer, para excluir aquilo talvez que você é contra ideologicamente, você não está sendo justo. Sim, e isso daí nada mais é do que a defesa da sua fé e da sua crença. Então, eles são assim, se tem algo que lhes ferem, eles criam inúmeras narrativas para atacar e falar diversas coisas. Quando algo para nos defender e nos proteger, aí estamos errados. Vai tentar fazer isso com o símbolo deles na rua para ver o que acontece. Tenta fazer o que eles fazem com os nossos símbolos, com os símbolos deles na rua para ver o que acontece. Acaba com tudo. O Flavinho, ia ver com também outra pergunta. Os desafios, parte já foi mencionado, né? Que é um cargo de vereador. É um desafio. Todo cargo público. Então, é desafiador. Você está expondo, é a sua imagem, é a sua pessoa, tudo. Vamos dizer, o primeiro ano de mandato, quais foram os maiores, ou qual o maior desafio que você encontrou até esse presente momento? Bom, primeiramente, a própria protocolar projetos nesse sentido, como eu expliquei aqui, foi rejeitado. Então, esses desafios que a gente enfrenta... Então, vem para promover a defesa dos nossos valores já é um primeiro desafio. O segundo desafio é que eu assumi a liderança do governo dentro da Câmara Municipal. E por que isso é um desafio? Bom, a gente tem o governo novo agora do prefeito Egídio Ferrari, do delegado Egídio Ferrari, e assim, é muito mais fácil, e eu falo isso com propriedade, é muito mais fácil você trabalhar na oposição. Por quê? Porque você não vincula a necessidade de entregar um resultado. Se você entregar um resultado por uma cobrança, você sendo da oposição, você ganha crédito. Se você não entrega resultado, mas você bate por bater... Só está atacando pedra. Você está atacando pedra, talvez numa questão que é um sentimento do povo, que às vezes é insatisfação. Não existe governo perfeito e nunca vai existir. Exatamente. Então, se eu ficar só buscando picuinha, eu vou achar e vou continuar batendo. Mas nessa proposição de eu ser o líder do governo, a gente vai atrás dos problemas e tem o desafio de entregar a solução. E isso não tem sido um grande desafio, porque todo problema que a gente leva, a gente encontra a solução. Claro, por tratar-se da gestão pública que encontra ali na burocracia os seus desafios. Exato. Daí tem uma necessidade de uma obra, tem que fazer um edital, passar por um processo licitatório, depois da licitação a empresa ganhadora ela tem que cumprir com os requisitos, apresentar documentação, fazer justificativa do valor, se é um preço exequível, inexequível, até o treinamento do pessoal deles para começar uma obra quando é de grande vulto. Tem esses entraves, então não é algo que a gente consegue rápido, como na iniciativa privada a gente tem esse costume. Tem um problema na tua empresa, tu contrata já hoje, amanhã já começa. Perfeito. Já na gestão pública a gente encontra esses entraves. Então o desafio é explicar para a população que os resultados estão vindo, mas às vezes não vem da forma e da rapidez como a gente quer. Ele demanda um tempo, né? Demanda um tempo pela própria burocracia, que na sua justificativa os legisladores, né, falaram que é para que se evite o mau uso do dinheiro público e tudo mais. Mas aí a gente também tem que explicar que essa demora, às vezes o povo não entende, né? Mas eu cito, por exemplo, as roçadas nas unidades de saúde. Já estão acontecendo, estão seguindo o cronograma já até final de maio, para estar todas zeradas, que é um grande problema que a gente enfrentou. O mato alto, eu reconheço isso.
Eu reconheço esse problema que a gente enfrentou. Só que já está sendo resolvido. A questão da própria roçada, também enfrentamos problemas com o maquinário que a gente encontrou, teve alguns defeitos que precisaram ser levar para o conserto. Também já está seguindo o cronograma, né? A cidade está indo para frente. Blumenau é um lugar bom de se viver. Do contrário, não teria um fluxo migratório para dentro da cidade, né? Teria para fora. Bastante. Então a gente está empenhado em resolver esses desafios. Os próprios horários de ônibus, né? Já foram mais de 152 novas linhas, novos horários, mais de 111 novos horários durante o final de semana. Muito das igrejas que pediram, né? Que pediram, pô, o fiel quer vir na missa no domingo, quer vir no culto, no caso, né? No domingo, não tem horário de ônibus. A prefeitura, estendeu-se, né? A prefeitura junto através da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, pediu para que a empresa de ônibus fizesse mais horários. Ela atendeu mais de 111 horários dentro do domingo para atender essa demanda da população. Então nós estamos empenhados em resolver o problema, né? Identificar é preciso. Inclusive, daí vocês podem trazer para a gente os problemas da nossa cidade para que a gente possa dar esse andamento. E eu nunca fui uma pessoa de tacar pedras sem apresentar soluções. E assim eu sigo sendo como vereador. Muito bem, parabéns. É isso aí. Aproveitando, então, já que você mencionou suas dificuldades, queria que você narrasse para nós como é que você enfrenta com as pressões externas ao teu mandato em andamento. Algumas coisas que vêm te criticar, coisa que você de repente não está ao seu alcance, como você acabou de mencionar, que não depende rapidamente de resolver, mas pressões externas, principalmente de oposições. Como é que você consegue lidar com isso? Eu lido de uma forma muito simples, muito clara. A árvore você reconhece pelos seus frutos. Eu entrego trabalho. Agora, se eu me apresentar um trabalho que a oposição entregou para a população de Blumenau que seja benéfico, aí a gente pode reconhecer, né? Mas eu acredito que a gente tem muito mais trabalho entregue do que a oposição. Muito bem. Eu só queria fazer uma ponderação aqui, se me permite, professor. Eu converso com uma pessoa, digamos assim, para mim, de grande estima, o seu Aureliano, talvez ele assista mais tarde, e ele comentou da sua família, do seu Pedro, da dona Marli. São uma família assim, muito honrada, muito... ele tem uma estima muito grande por vocês. E eu comentei com ele, ele disse: senhor Aureliano, eu vou conversar com o seu Flavinho, o senhor quer mandar alguma mensagem, alguma coisa para ele? Ele disse assim: rapaz, ele é um menino de uma família muito boa. Foi onde ele comentou isso que eu passei. Mas comenta com ele, como é que ele pretende se blindar desses ataques, para que ele talvez não entre no caminho desses que entraram, se elegeram na sombra de A ou B, principalmente do Bolsonaro, e depois migraram, se mostraram na realidade quem são. Você tem essa blindagem? Como é que você lida com essa situação? Eu lido de uma forma bem clara. Eu sempre sou transparente nas minhas decisões, né? Todo o trabalho que eu venho desenvolvendo não foi ontem que eu comecei, né? Não foi ontem que eu comecei. Eu tive meus erros, meus acertos, mas o meu trabalho, de fato, na política, né? na militância, em querer um resultado propositivo de orientar a população no geral, principalmente o jovem, começou em 2019. O fruto que eu entreguei aqui foi o movimento conservador. Peguei um movimento zerado no estado, eu fui o coordenador estadual naquela época, entreguei com 250 membros que hoje estão em diretórios partidários, outros em diretórios acadêmicos, em outros iniciativas de reuniões, de grupos. Eu nunca vou trair aquilo que eu lutei, daquilo que eu batalhei para defender. Né? Eu levantei essa bandeira, né, juntamente com muitas pessoas aqui, é claro, não sou o único, mas volto a dizer, é aquilo, você conhece a árvore pelos seus frutos. Se eu dei um fruto errado, né, então algo está errado em mim, mas todos os frutos que eu entreguei para a população até agora na vida pública, enquanto vereador, que é muito pouco tempo, são frutos bons. Tudo que eu entreguei quando eu fui de fato acordado pelo professor Olavo de Carvalho foi nesse sentido também. Né? Muitos jovens ali entraram na política, no sentido não na política eleitoral em si, mas na política de estar atento através de mim. Então eu tenho esse dever para com eles. Eu tenho essa
responsabilidade. E eu também deixo um recado claro. Se eu mudar, que os jovens não mudem. Que quem me seguiu até a mudança, que, né, a gente não sabe, mas que não venham através de mim, não vão através de mim mudar, mas que sejam por eles. Né? Que tenham personalidade. Tenham personalidade. E é isso que eu sempre defendi. Eu nunca omiti nada. Eu sempre deixei tudo transparente e claro. E é assim que eu vou manter e é assim que eu pretendo manter o meu trabalho na política. E dito isso, é essa confiança que eles devem ter em mim. Reconhecer a árvore pelos seus frutos. Quando eu entrei na política acadêmica em 2014, tive uma grande decepção em 2016, 2017, eu fiquei alheio porque eu depositava numa pessoa próxima. Depositem a sua esperança, a sua fé unicamente no nosso Salvador. Okay. Na política, depositem a sua esperança na política, nos princípios e valores. E dito isso, aí vocês podem escolher os seus representantes. Nunca apostem, por exemplo, no Flavinho. Eu falo de mim, né? Porque o que levantou essa bandeira de primeira forma, de uma maneira avassaladora, que fez muitos acordarem, foi o nosso eterno presidente Jair Bolsonaro. O qual o que ele falar, eu vou seguir. Porque ele mostrou através do tempo. A árvore dele deu muitos frutos. A árvore do presidente Jair Bolsonaro deu fruto da Júlia Zanata, deu fruto do Nicolas Ferreira, dos seus próprios filhos, né? Uma árvore que deu muitos frutos. Então ela a gente merece seguir. Eu comecei a dar os frutos agora. Se os frutos forem bons, né? Então eu tenho esse voto de confiança que pretendo que fortaleça cada vez mais em mim. Né? Muito bem. Não entrei na política para fazer algo errado. Eu entrei na política para também me tornar referência. Mas você só se torna referência pelos frutos que você dá. E esses ataques que a gente recebe, eu falava pra Júlia, eu tenho as costas largas, eu aguento levar porrada, não tem problema. A gente leva porrada, mas a gente entrega resultado, a gente entrega frutos. E eu quero entregar com o trabalho no PL Jovem aqui, muitos frutos, principalmente para a nossa juventude. Muito bem. Mencionando então, dando continuidade à sua palavra, qual é o seu projeto para as próximas eleições? Você vai se candidato a uma possível reeleição na Câmara de Vereadores ou já almeja algo maior que isso? Isso é muito complicado a gente falar agora, sabe? Porque tem muitas questões partidárias, tem muitas questões de pessoas que a gente confia. Né? Por exemplo, o que a Júlia Zanata determinar, eu vou seguir. Eu brinco que ela não é minha madrinha política, ela é minha mãe na política. Certo. Né? Uhum. Então, o que ela falar, a gente vai decidir. E também, dentro dessas questões, tem as questões partidárias. Às vezes o partido precisa, às vezes o partido necessita. Então, eu não posso afirmar categoricamente que sim, que vou ser isso, que vou ser aquilo. Entendi. Mas se eu puder falar aqui o meu projeto, né, o que eu tenho em mente é fazer um bom mandato, entregar os resultados e, no final do mandato, avaliar se vale ou não a pena, se faz sentido ou não uma reeleição, porque muitas das coisas a gente não consegue protocolar em 4 anos ou realizar um estudo aprofundado de políticas públicas e conseguir entregar esse resultado em 4 anos, né? Então eu tenho isso comigo, entende? Então a gente não consegue fazer esse exercício de futurologia porque são vários fatores que influenciam, né? Que depende da sua opinião, do seu querer em si, né? Então, um contexto, né? Quantos não falaram no microfone que não seriam tal e tal e tal e depois acabaram sendo? Então, fica até difícil prever algo, né? Isso, mas o meu objetivo primeiro é cumprir esse mandato e fazer a avaliação ali no final. Eu acho muito bacana, Flávio, porque o Brasil em si, ele vem de uma cultura onde a negação à política sempre foi grande. Uhum. Então, o brasileiro sempre teve um estigma do político de forma pejorativa, Sim. de forma ruim. Então, e até a memória, sempre tivemos lapsos de memória. Então, o brasileiro não tinha aquele negócio de marcar o político. Esse daqui veio esse ano aqui, prometeu, aí daqui 4 anos voltou, prometeu. Então, sempre ficou aquela imagem. Então, todo político é ruim. Então, isso daí pegou muito forte.
Então, eu acho bacana esse trabalho e até mesmo o nosso podcast, aquilo que vocês estão fazendo, de mostrar para o brasileiro em si de que a política só se torna ruim quando as pessoas que estão lá são ruins. E que depende de quem? Depende de nós fazermos as boas escolhas. Então, isso que vocês estão fazendo, o seu trabalho, o seu projeto, o PL Jovem, tudo isso que vem fomentando para levar o quê? O esclarecimento, levar informação, mostrar que na política dá para melhorar, sim, dá para colocar pessoas idôneas, pessoas com propósitos para chegar lá e fazer diferente. Porque um mandato mal feito, isso daí para corrigir vai 20, 30 anos dali para mais. De quantos mandatos já viemos, o Brasil sofreu de políticos incoerentes, que cometeram barbaridades. Então eu acho bacana o seu trabalho, o seu projeto, o início desse seu primeiro ano de mandato, de muitos que ainda virão, tenho certeza disso, pelo seu posicionamento, pelos seus valores, por aquilo que você defende. Então, lembro ainda na sua campanha a candidato, eu me identifiquei bastante. Então eu falei, aqui tem condições e vai dar certo, e deu certo. Ganhou a eleição, fiquei muito feliz com isso. Quando o Nicolas veio aqui na Catedral, estivemos lá, prestigiamos e foi muito bacana. Então tenho certeza de que essa elucidação, não só para o povo blumenauense, mas para o brasileiro de forma geral, de que política não se fica em cima do muro. Então tem que se posicionar, sim, eu falo para o pessoal, tem que se posicionar, tem que saber o que defendemos. Pai de família, mãe de família tem que falar para os filhos quais são os nossos valores para que possamos ter frutos, como foi bem dito. Até eu vejo, é bom ter tocado nesse assunto, porque tem gente que nega a polarização. Mas sabe o que aconteceu da polarização? Que a direita começou a tomar posicionamento político. Exato. E tem certas coisas que não tem conversa. Muita gente que é contrária a essa questão de esquerda e direita, né, que acha que isso não rende frutos para lugar nenhum, era o que a esquerda queria. Porque daí as pessoas de direita ficavam ali, não estou dizendo que não eram de direitas ou não, mas as pessoas que eram de direita, às vezes ficavam muito na questão pragmática, né, na questão de entregar obras, na questão de entregar resultado, de fazer uma gestão eficiente, e deixavam que a esquerda pintasse e bordasse no campo ideológico. E isso a gente vivenciou na época do regime militar. O regime militar entregou muitas obras, entregou basicamente quase todas as universidades federais que nós temos foram construídas na época do regime militar. Infraestrutura, né? A infraestrutura nem se fala, né? Na época rasgaram de asfalto o norte e sul desse país. Mas esqueceram no campo ideológico. E aí a esquerda nadou de braçada, né? E a gente vê muitos dos problemas nasceram naquela negação de fazer um contraponto ideológico. Exato. E é um problema que nós estamos enfrentando agora. E essa polarização que eles dizem é que nós estamos tomando... Não. Nesse ponto, vocês estão errados por isso, por isso, por isso, para aquilo. E eles falam que nós estamos errados por aquilo e aquilo outro. Isso é o debate, isso tem que acontecer. Né? Porque se a gente ficar só no pragmatismo, a gente deixa um robô tocando o negócio. Exato. A gente precisa desse confronto de ideias para que nós cristãos, né, nós de direita, defendamos o nosso ponto moral também. É necessário isso em todas as instâncias, no município, digo até mais, em casa, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa escola, no nosso trabalho, na política municipal, na política estadual, na política federal. A gente precisa ser voz ativa em todas as unidades da federação. Porque temos jovens em todas as unidades de federação e principalmente no município é onde a política ela toca na gente. Então é necessário essa discussão a nível municipal também. E que eu sou um fruto dessa carência que o povo tinha. Né? E temos também do nosso lado, temos do outro lado também.
que foi sentido, senão eu não estaria lá. Eles tinham essa necessidade. E tendo essa necessidade, a gente veio na campanha, lançou as nossas propostas e graças a Deus, Deus quis que fôssemos aceitos e agradeço aí já o apoio. Com certeza. Já estamos quase no término do nosso horário. Eu queria que você mencionasse qual é a sua opinião sobre a sua posição sobre anistia. Você consegue passar para nós o seu ponto de vista? Claro, o meu ponto de vista é totalmente favorável à anistia, né? Até, salvo engano, já protocolamos algumas moções referentes a isso, né? Se não protocolamos, ainda está tramitando na Casa Legislativa. Sou defensor da anistia, e aí que eu falo, quando o Bolsonaro pede, a gente faz o empenho para estar junto a ele. Ele pediu para irmos à Paulista, estávamos lá na Paulista, não consegui ir, né? Não quis Deus que fosse possível estar lá no Rio de Janeiro, mas na Paulista conseguimos estar lá presente, lutando pela anistia. E eu acho engraçado, né, que tem jurista, tem ministro que usa uma argumentação que eles tanto criticaram para serem contra a anistia, né? Por exemplo, no campo jurídico, já vi ministro falando que não podemos pessoalizar, não podemos pensar que é com nós esses acontecimentos, porque senão a justiça estaria viciada. E agora eles fazem um discurso, imagine se fosse na sua casa. Então é uma coisa para soltar um traficante, exatamente, para não falar crimes piores e mais bárbaros, mas para daí a questão que, se houve vandalismo, que cada um pague a pena que foi o crime que cometeu. Porque dizer que aquilo lá foi um golpe, isso é uma ofensa à inteligência do povo brasileiro. Dizer que aquilo foi um golpe de Estado. Num domingo, onde não havia sessão do Congresso ainda, que o Congresso só começaria em fevereiro, né? Não tinha ninguém em Brasília. Aí foi dado um golpe com o quê? Com um pedaço de pau e pedra? É sério isso? Tem muitas coisas mal explicadas. Quem abriu as portas? Tem essas questões ainda, né? E as filmagens que sumiram, né? Tem coisas que não... Poxa, se você tem um estabelecimento, seu estabelecimento é invadido, você tem um sistema de monitoramento, tu não vai guardar as imagens do dia? Exato. Para ter um reconhecimento não parcial, mas total. Então são esses os questionamentos que a gente faz. A gente vê nitidamente que não tem uma dosiometria correta e sensata do que foi até o momento julgado e do que será, possivelmente, logo nos demais dias. Então, a gente vê uma disparidade. A questão da Débora, que ela botou com batom, que o funcionário do STF foi lá, tirou com água e sabão. Pô, se a gente fosse aplicar a mesma pena para alguém que escreveu pichou fora Bolsonaro na época. Ué, qual que é a diferença? Né? E pichou, né? Que daí não sai, tem que pintar e tal. Agora ela escreveu com batom que saiu com água e sabão, 14 anos. É justo isso? Isso é justiça? Para mim não me parece. É só a incoerência, né? E isso daí me faz, assim, uma menção de ativismo político. Infelizmente é. E se voltarmos um pouquinho na história, teve outros ataques até à esquerda no governo do Michel Temer. Eles atacaram lá e muito, e até da mesma proporção, se não pior, mas atacaram fogo em ministério. Fizeram ataques, protestos, mas não sei de até em tempos até anteriormente, se eu não me engano, entraram no Congresso, também teve um episódio antes do Temer, até quebraram tudo lá dentro, não aconteceu absolutamente nada, não se viu ninguém, não tem nenhum, esse aqui foi preso, pelo menos ficou um dia na cadeia, não se tem notícia disso. Daquela questão do MST que invadiu lá o Ministério da Agricultura, se eu não me engano, teve. Que foi lá e tacou fogo no prédio, né? Que daí teve que acionar bombeiro e tal, a brigada militar lá foi lá, sanou, porque senão ia pegar fogo no prédio inteiro. Lá não se tem um que... Não, esse foi condenado por tantos anos. Não teve?
Isso daí realmente a gente vê que é muito ativismo político e assim a injustiça eu vejo como uma incoerência. E a gente pegando vários pontos de tudo isso, a gente vê como foi mencionado, pessoas que cometeram crimes muito mais graves e saindo pela porta da frente. Muito bem. Se me permite, doutor, comentar alguma coisa, eu sou um pouco leigo no assunto de política. Esses acontecimentos, mais precisamente da anistia, ouve-se falar que se tem tantas provas de que foi A ou que foi B, ou de que alguma coisa foi forjada. Por que se arrasta assim há tanto tempo uma conclusão nesse processo? Eu vou falar uma opinião, né? Porque eu também não fiquei a par de todo o processo, até porque alguns correm em segredo de justiça, né? Tem um sigilo. Mas a gente vê que é a questão que já foi dita aqui, né? Ativismo político. É porque eles querem manter presos, né? E fala-se tanto que a anistia seria um salvo-conduto para que isso se repita, mas a anistia já é um remédio constitucional dado há muito tempo no Brasil, né? Até de constituições pretéritas, né? Isso já tem uma linha, né? E eu acredito que já tem as assinaturas necessárias para que tramite no plenário, só precisa aí que o presidente Hugo Motta ponha em pauta, né? Põe em votação. Mas já tem mais de 257 assinaturas. E se olharmos na história, Lula vestiu a camisa, né? Lula vestiu a camisa da anistia. Então, para eles, é remédio, para nós é o veneno. É irônico o negócio, né? É muito. Eu vejo, a balança só vai para o lado que lhe convém. Então, para eles, venha, para os demais não serve. E eu acho uma injustiça muito grande. Muitos dizerem sem anistia. Então, até a polarização, como foi dito. Sim, é bom essa polarização, sim, é ótima, é benéfica, desde que não fuja ao campo do respeito. Porque tem pessoas que estão lá, quantos já faleceram? Se eu não me engano, foram 7. Sim. O mais emblemático ali que eu tenho lembrança foi o do Clezão, né? Sim. Que teve a manifestação da Procuradoria-Geral da República para que ele fosse solto, né? Para que ele fosse liberado para o tratamento, e o ministro não aceitou. Então isso aí, esse sangue está nas mãos de quem? Então a gente tem essas reflexões para que serem feitas, né? Porque aí foge um pouco dessa questão. Eu acredito que isso não é polarização, isso é injustiça mesmo. Isso é perseguição. Sim. E acaba a gente olhando. Eu acho o cúmulo do ridículo, pessoas que defendem o não à anistia, não querem e se posicionam contrários. Isso daí para mim não é ser humano. Não é ser humano, porque lá dentro tem idosos, tem pessoas que a vida deles foram praticamente ceifadas. Eles são mortos vivos, porque contas bancárias foram bloqueadas, aposentadorias bloqueadas, bens bloqueados, tudo. Eles Multas pararam no milionárias. tempo. Eles pararam no tempo, eles estão vegetando. Multas milionárias, gente que nem estava lá, até o caso emblemático de um andarilho, um morador de rua que foi preso, aí foi solto para prisão domiciliar com a tornozeleira, e ele chegou e perguntou pro que estava lá julgando, não lembro se era o ministro ou se era o juiz assessor, tá, mas onde é que eu vou carregar essa tornozeleira? Porque eu não tenho casa, né? Então, chega a beirar esse absurdo, né? Chega a beirar esse absurdo. Gente que na data, na hora do fato, não estava nem em Brasília, mas estava no trânsito indo para lá, pararam, abordaram e prenderam. Também com condenações altíssimas. Então, isso não é justiça. Esperamos que tudo se resolva da melhor maneira possível, de forma justa. Sim. Porque até o momento não vimos justiça. A gente não pede impunidade. A gente pede justiça. Se pegar alguém que quebrou alguma coisa, sim, que puna, mas pelo fato que ela fez. Exatamente. Querer falar que foi um golpe, uma tentativa de golpe, isso aí é uma ofensa à intelectualidade média do povo brasileiro. Porque, golpe sem arma não existe. Se o Bolsonaro estivesse no Brasil, ele já estaria preso.
Olha, eu não duvido. Então, tudo contribuiu para o bem. Sim. Então, até a passagem dele pelos Estados Unidos. E até manifestações do próprio presidente lá pedindo para que as pessoas se acalmassem. Sim. Na questão depois da eleição, ele foi para lá e tal. Ele teve manifestações sobre esses casos de uma forma que vai ao contrário da narrativa que eles tentam implementar. Então, pô, ainda querem insistir nesse jogo? Porque estão fazendo um jogo, eles não estão fazendo justiça. Essa é a minha opinião. O maior medo deles eu vejo que é o 2026. Sim. Que agora basicamente já temos Bolsonaro ganhando na frente, ganhando nas pesquisas, outras pessoas que ele apoia também na frente nas pesquisas. Mas isso ali é como a verdade. A verdade ela pode ser omitida por um tempo, mas ela nunca pode ser escondida eternamente. A verdade ela sempre aparece. Ela sempre se apresenta, né? Ela sempre, para quem a busca, ela sempre vai estar lá. Exatamente. Muito bem. Estamos terminando mais um episódio do nosso Roda de Ideias com o Dr. Flavinho. Eu gostaria, doutor, que se você pudesse fazer um resumo em várias palavras, suas ponderações finais ao nosso encontro, ao nosso projeto, sobre o seu trabalho também que você está desenvolvendo. Deixa uma mensagem, principalmente para os nossos jovens. Primeiro, eu já dispenso o tratamento de doutor, né? Isso aí já até agradeço, né? Mas o recado para o jovem, para o blumenauense, é que você deve reconhecer a árvore pelos seus frutos, né? E falar, jovem, né? Principalmente, o passado não te define. Os seus erros que você cometeu até hoje não te definem. Procure seguir a Cristo, procure a verdade que ela vai se apresentar a você. Tenha fé, esperança e respeito que você vai longe, né? E se quiser entrar na política, nós estaremos dispostos a te preparar, a te orientar, para que siga esse caminho, que é um caminho lindo, que nós não devemos nos omitir na política, pois foi por essa omissão que nós aceitamos, por esse discurso de ser apolíticos em determinadas áreas e tal, é que enfrentamos os problemas que vivemos hoje. Então, se você quer ser político, quer entrar na política, contribuir com o seu município, seu estado, seu bairro, sua escola, você vai encontrar em mim um parceiro para te orientar e te preparar para essa jornada que é uma jornada honrosa, se você segue o caminho da verdade. Então tenha esperança no futuro e essa é a mensagem que eu deixo. Muito bem. Vereador Flavinho, então agora acertei, né? Agradecer mais uma vez ter aceito o nosso convite, ao seu assessor também. E nos colocar à disposição, caso a gente possa lhe ser útil mais uma vez, e deixar aberto o nosso canal para quem quiser assistir, que se inscreva também, assine, ative o sininho. Tenho certeza que ali você vai ter bons assuntos e terá uma boa roda de ideias, com certeza, para você. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.